Fala aí, eu sou a Bia do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre introdução aos espaços complexos? Vamos lá! Para a gente começar a falar sobre esse assunto, vamos lembrar um pouquinho sobre os números complexos. Vocês estão lembrados bem deles? Os números complexos surgiam quando a gente queria resolver equações desse tipo aqui, x² mais 1 igual a zero. Se a gente tentava resolver isso, a gente ia ficar com o seguinte, x² igual a menos 1. E aí a gente tem um problema, porque a gente sabe que não existe nenhum número, tal que quando a gente multiplica ele por ele mesmo, a gente tem um número negativo. Para resolver isso, o que a gente fez? A gente definiu um valorzinho de i, que é igual a raiz de menos 1. Aí sim a minha equação vai ter solução. Agora que eu defini esse número, eu posso fazer que o x vai valer mais ou menos raiz de menos 1. Então o x vai valer o quê? Mais ou menos i, que foi o que eu acabei de definir aqui em cima. Então, quando a gente faz isso, a gente passa a ter os nossos números complexos. E esse izinho que está aparecendo aqui, que foi o que a gente definiu antes, tem o nome de unidade imaginária, beleza? Então, o que são os números complexos? Para resumir, eles são números desse jeitinho aqui. X mais ou menos um valor y vezes o i, onde x e y são números reais. O x, que é o que está sozinho, recebe o nome de parte real, e o y, que é o que está multiplicando o izinho, recebe o nome de parte imaginária, ou parte complexa, beleza? Tá bom, então, exemplos de números complexos são esses daí. O i, que a gente resolveu antes para a nossa equação, 2 mais 3i, o 4, mas o 4 é um número real, o número real é um número complexo? É sim. Olha só esse desenhozinho aqui. A gente tem um conjunto que é o conjunto de números complexos e dentro dele a gente tem os números reais. Porque realmente, para a gente achar um número real, basta a gente fazer a parte imaginária ser igual a zero. Então a gente tem um número real, beleza? Então o conjunto dos números reais está contido dentro dos números complexos. Tá bom, agora que a gente viu isso, o que a gente pode fazer com números complexos? Tudo que a gente já fazia antes. A gente pode, por exemplo, fazer igualdade de números complexos. Então, se eu tenho esse númerozinho complexo Z1 e esse Z2, e eu digo que eles dois são iguais, então as partes reais têm que ser iguais e as partes complexas têm que ser iguais. Então, eu tenho que o meu A vale 2 e o meu B vale 7, beleza? Eu também posso somar números complexos. Para fazer soma, bem tranquilo. Eu somo as partes reais e somo as partes imaginárias. Tranquilão. Beleza, também posso fazer multiplicação de complexos. E aí, gente, não tem mágica, eu tenho que fazer aqui a distributiva mesmo, tá bom? Só que quando eu faço essa distributiva, provavelmente vai aparecer aqui um i ao quadrado. E i ao quadrado a gente sabe quanto vale. Vale menos 1, porque o i é raiz de menos 1. Então, eu consigo escrever essa multiplicação na formazinha de um número complexo bem bonitinho, tá bom? Só aplicar a distributiva aqui. Tá, agora uma coisa que pode ser nova para vocês é o conceito de conjugado de um número complexo. Eu vou denotar desse jeito aqui, o z com uma barra em cima. Então, o que é o conjugado? Se eu tenho um númerozinho complexo z, que é x mais ou menos i, o conjugado desse número complexo z vai ser o x menos o i vezes o y, beleza? Então, o que é o conjugado? Eu pego o número complexo e troco o sinal da minha parte imaginária dele. Então, um exemplo para vocês, se eu tenho esse número complexo z, que é 2 menos 7i, o conjugado dele eu obtenho quando eu troco o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado desse cara é 2 mais 7i, beleza? Tá, agora que a gente fez essa revisão completinha sobre números complexos, vamos ver o que são os espaços complexos. Cara, espaços complexos vão ser espaços vetoriais, então eu vou estar falando de matrizes, de polinômios, de vetores, só que agora a gente vai ter números complexos no meio. Então a gente vai ter, por exemplo, esses caras aí, ó. Eu posso ter uma matriz que um dos elementos dela seja um número complexo ou mais de um elemento. Eu posso ter um polinômio com um coeficiente que é um número complexo. Posso ter um vetor com uma coordenada que é um número complexo, beleza? Então, quando a gente tem números complexos no meio, a gente está falando de espaços complexos. E aí a gente vai ter aqueles conceitos que a gente tinha antes, espaço, subespaço, base, dimensão, transformações lineares. Esses caras vão ser iguais aos que a gente tinha antes, eles vão continuar valendo. Então, por exemplo, eu posso mostrar para vocês essa transformação aqui, que ela pega um vetor do espaço complexo Z2, um vetor do espaço complexo C2, de coordenadas Z1 e Z2, onde Z1 e Z2 são números complexos, e eu faço essa transformação aqui, beleza? E aí eu posso pedir para vocês qual a matriz que representa essa transformação linear. Aí você pode achar confuso, porque tem número complexo, mas, cara, é exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Primeiro, na verdade, eu vou querer a matriz que representa esse cara na base canônica, só para fazer esse exemplo, beleza? Então, qual vai ser a base canônica do C2? A base canônica do C2 é essa daqui, 1, 0 e 0, 1. E o que eu vou fazer para achar a matriz? Aplico a transformação nos vetores da base. Como eu estou falando de base canônica, eu pego os resultados e coloco nas colunas da matriz.
Se eu faço isso, olha só, a matriz que representa essa transformação na base canônica do C2 vai ser essa matrizinha aqui, beleza? Mesma coisa que a gente fazia antes, mas como nem tudo é perfeito, nem tudo vai continuar valendo aqui quando a gente fala de espaços complexos, beleza? Então vamos ver umas coisas que mudam. Então nem tudo é igual. Uma das coisas que vai mudar vai ser o conceito de produto interno. Por quê? Porque lembra que o produto interno ele tem um axioma muito especial, que é o axioma da positividade. O que diz esse axioma? Ele diz que quando a gente faz o produto interno de um cara com ele mesmo, esse resultado tem que ser maior ou igual a zero. Mas e se eu faço esse cara aqui ser igual ao númerozinho i que eu defini lá no início? Cara, se eu faço isso eu tenho um problema. Porque aí, fazendo o produto interno canônico, usual, eu vou ficar com menos 1. E menos 1 é menor do que zero. Então, esse produto interno canônico aqui, quando a gente faz essa positividade, ele não continua valendo. Então, por isso, a gente vai definir um novo produto interno sobre Cn, que é o espaço complexo de dimensão n, que vai ser o nosso produto interno canônico em Cn. Como é que eu vou fazer esse produto interno? Quando a gente tem, então, números complexos, para fazer o produto interno, a gente vai fazer o seguinte. A gente pega esse cara aqui, multiplica pelo conjugado desse. Soma com o resultado desse cara aqui, vezes o conjugado desse. E assim por diante até o final, beleza? Então não esquece, quando a gente está num espaço complexo, a gente tem que multiplicar pelo conjugado para poder dar certo, tá bom? Por que isso vai dar certo? Porque agora, quando eu faço o axioma da positividade, eu vou conseguir manter ele vai ser verdadeiro, eu vou ter um número maior do que zero agora. E o que a gente vai ter que mudar agora? A gente vai ter que mudar um outro axioma, que é o axioma da simetria. Porque antes a gente dizia que o produto interno entre V e U era igual ao produto interno entre U e V. Mas agora o produto interno entre V e U vai ter que ser igual ao produto interno entre o conjugado de U e V. Aí sim, fazendo isso, agora que eu defino esse novo produto interno, a gente vai ter um produto interno sobre Cn, beleza? Outra coisa que também vai ser diferente vai ser o teorema espectral. E cara, eu nem vou falar sobre ele aqui, mas vocês têm que ter cuidado, porque se vocês verem uma matriz que tem lá um número complexo no meio dela, vocês não podem usar o teorema espectral, beleza? E é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!